nessa manhã o Espírito Santo de Deus possa ministrar no teu coração e encher a tua vida da alegria, da graça e da misericórdia de Deus. Esse é o nosso desejo hoje aqui. Se você viu alguém aqui que você não conhece, depois dá um abraço, cumprimenta essa pessoa, né? Aproveita essa oportunidade para receber bem as pessoas aqui. Quero dar alguns avisos aqui, que não sei nem se na hora do aviso eu não estava aqui, eu estava reunindo com uma pessoa, se foi falado, mas para os jovens, cadê os jovens da igreja? Tem jovem nessa igreja? Tem jovem nessa igreja, né? Amém. Eles estão dormindo. Isso, as crianças já podem se dirigir lá para o ministério, as menores de 7 anos aqui para estudar e as maiores para o outro lado. Você tem que ir para essa. Tá atrapalhando aqui. Muita criança, né? Criança. Maravilha, maravilha. Amém. Mas aqui vai um recado aos jovens, né? Aos nossos jovens aqui da igreja. No dia 5 de fevereiro, nós vamos ter um culto de jovens aqui na igreja. 5 de fevereiro, às 7h30 da noite. A gente vai ter aqui a presença de um jogador de futebol americano que joga no Jets. Que ele é crente, né? Ele ministra a palavra de Deus, é o DiMario. Ele é uma pessoa muito conhecida, ele agora foi contratado por um time lá no Texas, então ele está indo embora e ele está disposto, né, estar aqui conosco, ministrando a palavra de Deus aqui para os jovens. Ele que um dia foi uma pessoa viciada em drogas e conheceu o Senhor Jesus, aí foi liberto e hoje tem, né, uma carreira de sucesso jogando nesse time de futebol americano, e ele tem sido exemplo, né, no meio do seu time, no meio da comunidade, e ele vai estar aqui ministrando para os jovens. Então você é jovem, né, vem aqui participar, vem aqui ouvir, ele tem, né, algo para dizer e para te ensinar a respeito da palavra de Deus e compartilhar com você, vai estar aqui com a gente, né? Às vezes, né, a gente acha que esse tipo de gente, né, que ganha muito dinheiro, né, é muito famoso, só se envolve com igrejas grandes e ministérios famosos, mas olha, vai vir aqui em Morto, na nossa igreja, falar para o nosso grupo aqui, né, porque é um homem de Deus, né, e você valorize e venha participar, venha participar e estar com a gente, né, é um privilégio que a gente tem. Quero também convocar a igreja, a nossa assembleia anual, né, a nossa reunião anual, que acontece agora na última semana de de janeiro, dia 31 de janeiro, domingo. Nós vamos estar aqui nos reunindo para a nossa Assembleia Geral, onde nós iniciamos, né, o novo ano, elegendo a nova diretoria, elegendo o nosso, né, orçamento de trabalho da igreja, recebendo também novos membros. Então, eu quero convocar todos que são membros da nossa igreja a participar conosco. E se você não é membro, é um visitante, tem participado conosco, você também está convidado a estar aqui com a gente, assistindo a nossa reunião. Você não pode votar, mas você pode participar e a gente pode te ouvir aqui também. Amém? Se você tiver algo para dizer para nós, você vai ser bem recebido aqui na nossa igreja e vai ter voz ativa conosco aqui. Então está convocada a igreja para o dia 31 de janeiro, no domingo, assim que nós terminarmos o nosso culto. Eu peço que os irmãos, né, fiquem aqui por mais alguns minutos, e nós teremos essa reunião onde nós vamos estar propondo a nova diretoria, o novo orçamento e os novos membros da igreja. Se houver algum outro assunto a ser tratado, eu lembro os irmãos que se tiver algum outro assunto a ser tratado, que você gostaria de levar diante da igreja, você precisa entregar esse assunto com antecedência para a diretoria da igreja, um dos diretores ou um dos pastores da igreja, para que a gente possa pôr em pauta. Nós não aceitamos colocar assuntos no dia, na hora, para discussão. Se você tiver um assunto no dia, você vai ter que anotar e passar para a gente para a próxima reunião, para que a reunião, né, tenha um início e um fim breve, não seja algo muito prolongado. Então, para a organização, é assim que a gente trabalha na nossa igreja. Amém? Então, você está convocado para isso.
Também quero anunciar que hoje nós temos bastante carne, né, que nos é doada. Os irmãos que quiserem levar um pacotinho de carne, pode no final do culto passar ali, né, na nossa geladeira, né, o freezer, e pegar um pacotinho de carne. Às vezes os irmãos põem ali em cima da mesa, você pode levar, é gratuito. Quem quiser levar é carne de porco, né, é o que a gente recebe. Então, se alguém aqui não pode comer carne de porco, né, não pegue dessa carne, tá bom? E quero hoje lembrar os irmãos que no Brasil, né, eu fiquei sabendo agora que vai estar acontecendo uma marcha para Satanás. Isso, hoje no Brasil foi convocado uma marcha pública a Satanás. Então, a coisa está ficando bastante mais evidente, na verdade, as coisas estão se tornando bem mais claras, e eu até conversava ali com o irmão Wesley, eu fico feliz por isso. Aí, né, tem gente que me olha estranho, assim, como assim, pastor, está feliz, né, que tem uma marcha? Estou feliz, porque é um sinal de que está próximo a vinda do nosso Senhor Jesus, né, porque a palavra anuncia isso. Então eu sei que está ficando muito próximo, que a coisa está ficando muito mais evidente, muito mais clara. Então eu sei que meu Senhor está próximo de retornar, né? Quando eu não sei, mas eu sei que está ficando mais próximo, porque esse é um dos sinais. Então eu gostaria que você, crente, hoje, né, tirasse um dia de oração e você pudesse lembrar na hora, né, que você estivesse na sua casa, na sua comunhão com os outros amigos. Se hoje você sair daqui e tiver a oportunidade de visitar alguém, que você orasse, que você lembrasse e intercedesse, né, lembrando que a igreja do Senhor Jesus, ela é vitoriosa e ela não precisa temer a Satanás, e que nós vamos orar para que Deus possa alcançar as pessoas que estão participando desta marcha, né? O nosso desejo era que Deus mandasse fogo do alto e queimasse todo mundo, não é verdade? Mas esse desejo é carnal. Nós vimos hoje aqui na nossa escola dominical, né? Como homens e mulheres de Deus, nós temos que ter uma visão e um desejo espiritual. Então o nosso desejo é que esses irmãos sejam salvos, esses irmãos, essas pessoas sejam salvas, né? E se tornem nossos irmãos. Porque um dia nós também militamos na carne, nós também servimos ao diabo. Independente de nós sermos conscientes ou não, de marcharmos ou não, nós vivemos na carne e nós servimos ao diabo. E graças a Deus, pela graça e misericórdia do Senhor Jesus, que nos alcançou, hoje nós servimos a um Deus vivo, a um Deus verdadeiro. E nós temos, né, o privilégio de poder ser chamado de filho de Deus. Então, eu quero que esse privilégio seja estendido a essas pessoas, que um dia eles possam estar marchando nas colunas do Evangelho de Jesus. Não uma marcha na rua, porque marcha na rua não representa muita coisa, mas a marcha da vida, onde a gente vive cada dia, né, o nosso Evangelho vivido nas nossas decisões, na nossa família, no nosso trabalho. Essa é a verdadeira marcha para Jesus, né? A marcha do nosso caminho do Evangelho, pregando o Evangelho de Jesus. Amém? Quero também pedir oração aqui por algumas pessoas. Quero pedir oração pelo Ronaldo, né? O irmão Ronaldo está aqui com a gente hoje, estou feliz de ver ele. Várias semanas ele não esteve aqui com a gente. Ele tem ministrado louvor também, porque ele, né, passou por uma cirurgia e logo em seguida surgiram outros problemas, e ele está ainda, né, aí na luta aí com os médicos para que eles possam dar um diagnóstico mais preciso e realmente saber o que está acontecendo. Então a gente quer pedir ao Senhor que dê a sabedoria aos médicos para descobrir, né? E também eu pedir ao Senhor que cure de uma forma milagrosa, porque Ele tem o poder de curar. Quero orar também pela Ava, né, a filha do Wesley, que está também em casa com febre, né? E pelos irmãos que eu não sei, que estão enfermos, que orar pelos nossos irmãos, por aquelas pessoas que estão enfermas também, e orar pela irmã Jane, que está indo ao Brasil essa semana também, que a gente possa, né, abençoar a vida dela, que vai essa semana ao Brasil. Ela vai, né, resolver algumas coisas no Brasil. Por quanto tempo, irmã Jane? Dia 16 de fevereiro. Vai ficar lá um mês, praticamente um mês. Então nós vamos estar orando pela irmã, né, pela viagem. Vai para Belém do Pará. Coisa boa, né? Quente demais lá. Vai na sombra do Senhor. É verdade. Eu não tenho notícia, mas na semana passada nós estávamos orando, nessa semana também, da Olinda, né? Que é a mãe do André. Alguém tem alguma notícia de como foi? Ela ia fazer uma cirurgia. Alguém tem notícia? Não? Você tem? Você sabe? E a grandma? Não? Ela não fez uma cirurgia?
Você não está sabendo? É que a sua tia me pediu. A sua tia me pediu oração pela mãe dela. Então, né? Isso. Ela está internada? Ela não precisou de fazer a cirurgia? Não, ainda não. Ah, ok. Tá bem, então nós vamos continuar orando por ela, então. Então vamos orar, né, pelo Ronaldo, pela Ava, pela Olinda, a avó dela, é só... Maria, ok. Eu fiquei com a Olinda na cabeça, por isso que ela não sabe quem é. Pela Maria, pela irmã Jane. Então vamos ficar de pé e vamos levantar um clamor. Se você conhece alguém da tua família que está enfermo, você tem algum amigo que está enfermo neste momento, intercede pela vida dele. Eu não sei o nome dele, não conheço essa pessoa, mas você que conhece, você tem autoridade no nome de Jesus para clamar pelo milagre de Deus. Então levanta a tua voz neste momento e ore. Pai, em nome de Jesus, neste momento nós clamamos, Senhor, pela vida dessas pessoas que estão enfermas. Nós não conhecemos muitas delas, Senhor, mas nós conhecemos a Ti, o Deus Todo-Poderoso, que tem a cura nas Suas mãos, Deus Pai. E é pelo poder que há em Teu nome que nós clamamos pela cura dos nossos irmãos, Deus Pai. Pedindo, Senhor, que haja restauração da saúde, Senhor, Pai querido. Onde necessário, Senhor, o tratamento médico, que o Senhor venha dar sabedoria aos médicos, Senhor, para tratar e diagnosticar de forma correta, Senhor, Pai querido. Para que o Teu povo, Senhor, seja beneficiado e glorifique o Teu nome, Senhor, Pai querido, na ação do poder que há no Espírito Santo de Deus. Nós também abençoamos, Senhor, a ida da irmã Jane, Deus Pai, que vai ao Brasil, e nós te pedimos, Senhor, que o Senhor aguarde lá, Senhor, que o Senhor a use, Senhor, neste momento em que ela vai estar com a sua família naquela cidade, Senhor, Pai querido, que ali ela possa, Senhor, ser testemunho vivo, Senhor, da Tua palavra, Deus Pai, e traz ela de volta em segurança para o nosso convívio, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Nós oramos, Senhor, pela família do irmão Paulinho, Senhor, que esta semana partiu, Deus Pai. Nós oramos, Senhor, também, Senhor, pela família da Tassiane, que também partiu, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo console as famílias, Senhor. Que o Senhor possa sustentá-lo, Senhor, Pai querido, que o Teu Espírito, Senhor, seja abundante para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, Pai, Senhor. Abra sua Bíblia em Neemias capítulo 8, Neemias capítulo 8. Vocês não sabem que normalmente quando eu ministro a palavra eu uso, auxílios visuais, eu gosto de passar o PowerPoint, ou usar alguma demonstração ilustrativa para ajudar a gente a fixar. Hoje eu não vou fazer isso porque, na verdade, diante da mensagem, que é uma mensagem muito simples hoje, uma mensagem muito simples, isso não significa que ela seja curta, mas ela é simples. Eu até peço a graça do Espírito Santo agora para poder ministrar toda essa mensagem com fidelidade dentro do tempo que nós temos, mas é uma mensagem muito simples. Nós estamos falando a respeito de avivamento e é necessário que a gente viva um avivamento. E já por várias semanas nós temos visto o que é um avivamento genuíno. Nós vimos que o avivamento é algo que não acontece em todo momento, mas é necessário na vida e na história da igreja. E nós queremos clamar por um avivamento neste lugar, que haja um grande avivamento nas nossas vidas. Eu acredito que nenhum de nós tenha alcançado esse avivamento, porque senão nós estaríamos agindo e vivendo de uma forma diferente, nós estaríamos vendo resultados diferentes no nosso meio se nós tivéssemos alcançado esse avivamento. Então nós estamos todos no mesmo barco, buscando esse avivamento. Nós aprendemos o que é um avivamento e a gente chegou a uma definição de avivamento. Nós entendemos que o avivamento é Deus presente conosco, não presente como Ele está, de uma maneira geral, onde Ele habita através do Espírito Santo, onde Jesus está no nosso meio quando nós estamos reunidos com Ele, não dessa presença, dessa maneira, mas aquela presença sobrenatural, onde Deus leva o povo a um compromisso, a uma vida totalmente comprometida, totalmente saturada desse Deus, e nós falamos sobre isso na última semana. Então nós queremos ver esse avivamento. Então agora eu vou estar falando de alguns assuntos específicos
que são importantes serem relembrados, para que a gente de fato possa um dia viver esse avivamento, para que a gente possa um dia trazer esse avivamento neste lugar. Nós temos que avivar algumas áreas da nossa vida, nós temos que avivar alguns hábitos, nós temos que avivar algumas coisas, e hoje eu vou falar a respeito do avivamento da Bíblia. Eu acho que nós estamos precisando viver um avivamento da Bíblia, desta Bíblia aqui, que todos nós conhecemos. Eu acredito que hoje muita gente tem a sua Bíblia aqui neste lugar, né? Trouxe a sua Bíblia para o nosso culto, mas será que de fato a Bíblia está avivada nas nossas vidas? Como tem sido o nosso compromisso com este livro, com esta palavra? Eu acredito que nós, para vermos um avivamento, nós vamos ter que avivar a Bíblia de uma maneira extraordinária na nossa vida diária, no nosso compromisso diário, na nossa vida da igreja. E hoje a minha mensagem é a respeito disso, a respeito do avivamento bíblico, né, do avivamento da Bíblia. É uma área que vai precisar ser desenvolvida para que a gente veja o avivamento. E aqui em Neemias capítulo 8 nós temos um exemplo, o exemplo daqui do povo que viveu um grande avivamento naqueles tempos. Depois de muitos anos, o povo de Israel, depois de ter entrado na terra prometida, depois de ter o reino se dividido e o povo ter sido escravizado, durante muitos anos eles ouviram a palavra de Deus, eles ouviram os profetas, mas eles não viviam um avivamento. E aqui Deus dá a oportunidade de se iniciar um avivamento através da vida de Neemias, que foi um dos homens usados aqui para trazer um avivamento no meio do povo. E quem conhece a história de Neemias sabe que a cidade de Jerusalém havia sido totalmente destruída, e tomada pelos reis da época, e houve uma oportunidade que Deus deu do povo retornar a essa cidade que estava em ruínas. E Neemias lidera, tomado do Espírito Santo de Deus, conduído para a situação daquela cidade, do seu povo. Ele vai diante do rei da época, que dominava ainda sobre Jerusalém, e cai na graça de Deus e na graça do rei, porque Deus moveu na verdade o coração do rei ali, e ele recebe uma permissão para ir até a cidade e começar a restauração da cidade. Então, com isso, ele cria um movimento que, na verdade, começa a gerar um grande avivamento no meio daquele povo. E do capítulo 1 até o capítulo 6, o livro de Neemias relata para a gente a respeito da construção do muro, da reconstrução destes muros, da reconstrução da cidade, das casas, e chega um momento que tudo isso fica pronto, mas eles percebem que ainda estava faltando mais alguma coisa. E hoje o ponto da minha mensagem é exatamente sobre isso. Então, quando a gente chega no capítulo 8, eu vou ler todo o capítulo para os irmãos, a gente vê aqui que acontece um avivamento, o avivamento da Bíblia, quando a gente chega aqui. Vamos todos ler a palavra de Deus. Então todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdra, o escriba, que trouxe o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que podiam ouvir com entendimento, no primeiro dia do 7º mês. E leu nela diante da praça que está fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, na presença dos homens e das mulheres, e dos que podiam entender, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, ficava em pé sobre um estrado de madeira que fizeram para esse fim, e estavam em pé junto a ele, à sua direita, Mititias, Sema, Ananias, Urias, Ilquias e Maséias, e à sua esquerda Pedaías, Misael, Malquias, Rassum, Asbadana, Zacarias, Messulão. E Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, pois estava acima de todo o povo. E abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. E então Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus. E todo o povo, levantando as mãos, respondeu: Amém, Amém. E inclinando-se, adoraram ao Senhor com os rostos em terra.
Também Jesuá, Bani, Serebias, Jamim, Acude, Sebetai, Odias, Masaéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas explicavam ao povo a lei, e o povo estava em pé no seu lugar. Assim, leram o livro da lei de Deus distintamente e deram sentido, de modo que se entendesse a leitura. E Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus. Não pranteeis, nem choreis, pois todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhe mais: ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas, pois, fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, pois isto não vos entristeçais. Então todo o povo se foi para comer e beber, e para enviar porções, e para fazer grande regozijo, porque tinha atendido às palavras que lhe foram referidas. Ora, no dia seguinte, ajuntaram-se os cabeças das casas paternas de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, na presença de Esdras, o escriba, para examinarem as palavras da lei. E acharam escrito na lei que o Senhor, por intermédio de Moisés, ordenara que os filhos de Israel habitassem em cabana durante as festas do 7º mês, e que publicassem e fizessem passar pregão por todas as suas cidades, e em ramos de oliveiras, e zambujeiros, e de murtas, folhas de palmeiras, e de ramos de outras árvores frondosas, para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo e trouxe ramos, e todos fizeram para si cabanas, cada um no eirado da sua casa, nos seus pátios e nos átrios de Deus. Na praça, na porta das águas, e na praça da porta de Efraim. E toda a comunidade dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas, e habitaram nelas, pois não tinham feito isso os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. Houve muito grande regozijo, e Esdras leu no livro da lei de Deus, leu o livro da lei de Deus todos os dias, desde o primeiro até o último. E celebraram a festas por 7 dias, e no 8º dia houve uma assembleia solene, segundo a ordenança. Pai, em nome de Jesus, diante da Tua palavra, Senhor, que é poderosa e maravilhosa, Deus Pai, nós nos rendemos, Senhor. Nós pedimos neste momento que o Espírito Santo de Deus leve os nossos corações contritos, que Ele possa quebrantar os nossos corações, para que nós, ouvindo a Tua palavra, Senhor, sejamos, Senhor, exortados, ensinados, corrigidos, Senhor, Pai querido, Pai consolados, Senhor. Faz como te apraz nesta manhã, Senhor, que a Tua palavra fale conosco, que transforme as nossas vidas, Deus Pai. Eu peço, Senhor, Pai querido, que hoje o Senhor cure, liberte, que o Senhor salve, Deus Pai, em nome de Jesus, e toda honra, louvor e glória daremos somente a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, como eu disse, esse livro, ele está dividido em 2 sessões. Uma sessão que trata da restauração da cidade, de todos os prédios, mas chega um momento, os últimos 7 capítulos deste livro, onde se trata, na verdade, da restauração do povo. Porque é interessante nós, com esse entendimento a respeito do contexto geral do livro de Neemias, entender que chegou um momento em que eles viram que não adiantava ter boas casas, não adiantava ter uma igreja linda, ter uma cidade bem estruturada, maravilhosa, se o povo que habitasse naquela cidade também não estivesse nesse mesmo estado, não estivesse na presença de Deus, não estivesse restaurado pela presença de Deus. Então eles, diante dessa necessidade que eles perceberam, eles viram que era importante que eles tivessem reconstruído tudo aquilo, mas mais importante era que Deus voltasse a habitar na vida diária das pessoas daquele lugar. E eu acredito que é isso que hoje nós estamos precisando viver, para que a gente possa ver um avivamento, porque hoje
nós temos igrejas lindas, prédios confortáveis. Aqui o nosso lugar nem é muito bonito, mas nós temos um lugar excelente, confortável, quente. Você pode estar aqui dentro, mas não adianta nada. Nós temos uma bela igreja, programas bem desenvolvidos acontecendo, né? A juventude ter atividade, as crianças terem atividade, se Deus não estiver presente através da sua palavra. Se a palavra de Deus não estiver viva no coração dos homens. É uma igreja, na verdade, morta, é uma igreja sem vida. E hoje em dia há muitas igrejas que estão nesse estado. E nós precisamos buscar avivamento na nossa vida. Um avivamento da palavra de Deus. Um avivamento que vai vir com mensagens simples como essa que eu hoje vou ministrar. Nós precisamos ler mais a Bíblia. Aleluia. Como diz, a mensagem é simples. Glória a Deus. Porque no fim, quando eu olho para esse capítulo e eu vejo que para que aconteça um avivamento, e o avivamento que aconteceu na vida, houve o quê? Um momento de restauração da palavra de Deus, um momento de avivamento da palavra de Deus na vida de cada pessoa daquela comunidade. Para que a gente viva um avivamento neste lugar, a Bíblia vai ter que voltar a falar conosco. Nós vamos ter que voltar a dar à Bíblia o lugar que ela merece, o lugar que ela tem que ter nas nossas vidas. Se a leitura da palavra, se a nossa aproximação da palavra de Deus não for avivada, nós não vamos ver um avivamento. A mensagem é muito simples. Nós precisamos voltar para a Bíblia. Hoje em dia, nós estamos acostumados com a mídia, que é uma bênção, mas pode se tornar uma grande maldição nas nossas vidas. E acostumado com a mídia, nós temos a oportunidade de, em alguns segundos, né, colocar alguma coisa escrita no computador, e ali a gente tem ministrações e palavra, a própria Bíblia escrita. Nós temos vários estudos, nós podemos alcançar as coisas com muita facilidade. Mas talvez toda essa facilidade tenha levado a gente a depender mais de quem comenta, de quem prega, do que da palavra de Deus. E nós temos que começar a colocar as coisas nos lugares e trazer a Bíblia de volta para o lugar dela. Porque hoje está sendo mais importante o pregador, hoje o professor é mais importante, hoje os veículos são mais importantes do que a própria palavra que ele ministra. E isso precisa voltar para a nossa vida. Para que a gente veja um avivamento, para que haja um avivamento na minha vida, na sua vida, no meio dessa comunidade, nesta igreja, nós precisamos voltar ao Evangelho de Jesus Cristo. Nós precisamos voltar às raízes do cristianismo. Nós precisamos ler a Bíblia. Hoje em dia a gente tem muita coisa para fazer, porque hoje o estilo de vida que nós escolhemos viver requer muito mais da gente. Porque você fala assim, não, pastor, o senhor não entende, é que agora a gente está muito mais ocupado. A gente está muito mais ocupado porque a gente se fez ocupado. Porque quando o povo era mais simples, o povo se contentava com menos, eles podiam ter mais tempo. Agora a gente não se contenta com menos, a gente sempre quer mais. A gente precisa ter melhores telefones, mais computadores, a gente precisa passear mais no mall, a gente precisa assistir todos os filmes que saem no cinema, a gente tem uma necessidade hoje, que tirou a simplicidade. Agora, para que eu supra essas necessidades que nós temos hoje, eu também preciso trabalhar mais. Então isso significa que meu tempo ficou reduzido. Aí a gente fala assim, não, pastor, é que você não entende, agora tem tanta coisa assim, tanta conta para pagar, então não dá tempo. Mas o povo de Deus precisa entender que essa mensagem é simples, porque a mensagem simples vem de um Deus que é simples e que nos chama a viver uma vida simples. Eu não estou dizendo para você não viver mais o conforto da sua vida, mas colocar as coisas no lugar certo. Porque se você crê em Deus, as coisas precisam estar no lugar certo. E a palavra de Deus diz que aquele que é discípulo de Cristo, aquele que anda com Deus, coloca Deus e a sua justiça em primeiro lugar, para que as outras coisas estejam no lugar delas. Para que as outras coisas sejam acrescentadas nas nossas vidas. Mas a gente já não tem mais tempo de ler. Tem gente que usa a desculpa da preguiça. Pastor, eu começo a ler a Bíblia, eu durmo. Eu nunca vi ninguém dormir de pé.
Às vezes até acontece, quando a pessoa está cansada demais. Então, se você não consegue ler sentado ou deitado a Bíblia, levanta, vai caminhar, que você não vai dormir. E você vai ler a Bíblia. Se o seu problema era dormir enquanto lê a Bíblia, eu já resolvi o problema para você. Se você pegar a sua Bíblia e sair de fora da sua casa, num dia frio que nem hoje, dar uma volta no quarteirão, eu duvido que você caia de sono na rua. Eu nunca vi ninguém cair de sono andando na rua. Você está entendendo o ponto aqui, né? Nós hoje, querido, nós encontramos várias desculpas para não ler a Bíblia. No fundo, essa é a verdade. Essa é a realidade. E se você entender isso agora, e diante dessa realidade, você crê que o Espírito traz uma consciência deste pecado, nesse momento você estaria pedindo perdão, pedindo para Deus ter misericórdia de você, para que a sua vida mudasse. Eu podia parar de pregar aqui agora e a gente podia ir para casa, porque eu sei que ia ser uma igreja diferente e que em breve nós viveríamos um avivamento neste lugar. Porque é algo simples. Se nós voltarmos à Bíblia e à palavra de Deus, nós vamos começar a ver Deus mudar e transformar as nossas vidas. Ah, pastor, não, e você não sabe as crianças que eu tenho lá em casa? Não, bagunça, senta com eles e luta com eles. Ah, pastor, mas não fica sentado. Ah, na casa tem uma varinha que é uma benção. Faz as crianças sentar com uma beleza. A Bíblia diz isso. Se conhecer essa Bíblia, você vai saber usar na hora certa, no lugar certo. Qual é a desculpa que você está usando para não ler a Bíblia? Onde há um grande avivamento, há a volta da palavra de Deus. E aqui tem dois aspectos. Um dos aspectos eu só vou citar, eu não quero hoje falar sobre ele, eu acho que vai chegar uma hora que nós falarmos sobre ele, mas um dos aspectos em relação à palavra que nós vemos neste capítulo, está lá no versículo 8, dessa passagem do capítulo 8, onde a gente vê que a palavra era lida, mas ela não era somente lida, ela também explicada. Isso fala da pregação da palavra. É o que estava acontecendo. Eles liam a palavra, mas enquanto a palavra era lida, também tinha uma pausa, tinha um momento em que existia um grupo de pessoas que estavam ensinando, explicando a palavra de Deus. Eu entendo, tem irmão aqui que fala, pastor, eu li a Bíblia, tem coisa que eu não entendo. Não para de ler a Bíblia, e não use isso como desculpa para não continuar lendo a Bíblia. É verdade, vai chegar em alguns lugares que você vai ler e não vai compreender. Por isso o Senhor levantou um corpo ministerial para te ajudar. Ele levantou, ele deu dons espirituais para te ajudar a entender algumas coisas. E aí fala da pregação da palavra. Porque hoje em dia também existe um movimento que você fala, não, a igreja de Cristo sou eu. Então eu estou com Cristo, Cristo está comigo, então eu fico em casa. Para que eu vou na igreja? Mas a comunhão da igreja é o momento onde a palavra é ensinada, é explicada, ela é pregada, como aconteceu aqui nesse dia, onde todo o povo se voltou e se reuniu para ler, ouvir a explicação e aprender da palavra de Deus. Então, para que haja um avivamento, também é necessário que haja restauração da pregação, porque hoje em dia também, pregação, a gente acha que é o cara pegar lá um texto assim e ter uma ideia mirabolante atrás daquele texto, né? Ele até fala assim, não, por detrás deste texto, né, coisa que está escondida de Satanás, querido. Né? Agora nem Satanás está escondendo mais, já tem a marcha lá hoje aparente, lá no Brasil. Né? Mas está por detrás desse texto que o cara faz aquela coisa assim, né? Aquela salada, aquela pega dali, né? E não, porque o Espírito revelou, só ele entendeu, mas ninguém entendia. Porque, mas na verdade, a restauração da pregação da palavra é você pegar esta palavra que está revelada e que não tem nada por detrás, porque ela é a revelação, e revelação é aquilo que está aparente. Né? Quem lembra daquele tempo que a gente, quando tirava foto, né? O que você tinha que fazer depois que você tirava a foto? Você tinha que levar no laboratório para revelar. Né? Os jovens talvez nem lembram, não sabem o que é isso. Né? Hoje em dia a gente está num contexto diferente. Né? Os jovens talvez não sabem o que é isso. Mas antes tinha uma tirinha assim, que a gente tirava marrom, que você olhava para ela e não via nada. Né? Você tinha que levar no laboratório e ela revelava a imagem daquilo que estava escondido. Então a palavra é a revelação do que estava escondido, então não está mais escondido, porque essa é a revelação.
Jesus revelou aquilo que estava escondido para que a gente possa compreender. Agora, o que a gente precisa é do auxílio daqueles que têm o dom de poder explicar o que está escrito. E essa é a pregação expositiva, a pregação que pega a palavra de Deus e expõe essa palavra para que as pessoas compreendam a palavra, aplicam essa palavra na sua vida diária. Isso é a pregação. E hoje em dia a igreja está precisando disso, porque tem muita gente pregando, mas não o Evangelho, não a palavra de Deus. Estão pregando ideias humanas, ideias fixas, filosofias escolhidas, filosofias de homens. O que nós precisamos é a volta da pregação da palavra do Evangelho, a palavra de Deus. E isso é que vai trazer vida de volta à igreja. Mas hoje o meu ponto não é esse. O meu ponto é voltar à palavra de Deus. Nós entendemos, né? Nunca houve na história da igreja um avivamento onde não houve um retorno à pregação do Evangelho e um retorno da leitura da Bíblia, do povo se voltar à palavra de Deus. Nunca houve. A gente tem alguns exemplos. Por exemplo, não sei se os irmãos conhecem, tem o George Whitefield, que foi um homem que foi usado no século XVIII para um grande avivamento. E esse avivamento não veio de uma maneira barata. Tem gente que acha assim, ele começou a pregar a palavra e Deus usou ele muito. Não, ele conta como ele vivia a vida dele. E uma das coisas que ele fez foi ler a Bíblia inteira 55 vezes de joelho. E ele falava, e a cada dia que ele se punha de joelho e ele lia a palavra, Deus ia revelando, ia falando, ia mostrando mais. E ele foi se enchendo, se preparando, ele começou a viver. E ele disse que em um mês que ele fez isso, ele aprendeu mais de Deus do que os outros 5 ou 6 anos que ele já tinha vivido pregando e ensinando na presença de Deus. E era um homem de Deus, que vivia com Deus. Mas ele voltou para o Evangelho. Um outro homem, o Geoffrey, foi um missionário na China que nem é muito conhecido, nem muita gente ouviu falar. Ele trouxe um grande avivamento na China no ano de 1908, há muitos anos atrás. Ele ministrou na China e ele também, quando conversaram com ele a respeito de como esse avivamento chegou na China, e ele disse que ele reunia com aquele primeiro grupo que ele ministrou, e eles liam o Novo Testamento em chinês. Ele era um inglês que estava na China, aprendeu o chinês. Ele falou, nós líamos o Novo Testamento em chinês todos os dias. Nós fizemos isso durante 2 meses. Todos os dias nós líamos todo o Novo Testamento em chinês. E ali aquela palavra foi gravando no coração dos homens, das mulheres, no coração dele. Dali começou a surgir um novo avivamento. Não tem jeito, não tem como a gente ver um avivamento se nós não voltarmos à palavra de Deus. É uma bênção, querido. Hoje a gente tem vários planos de leitura bíblica. E olha, segue um que vai te ajudar, porque às vezes fica difícil, a pessoa fala assim, vou ler de Gênesis e Apocalipse. Tem gente que consegue, tem a disciplina. Tem uns que precisam, para compreender, ler outros livros. E aí existem os planos de leituras que nos ajudam. Faça um plano de leitura. Mas deixa eu dizer para você, o que a gente precisa fazer é ler a Bíblia. Se é com plano, sem plano, se você começa de Gênesis ou se você começa de Apocalipse, eu não sei de onde você começa. Mas se nós não voltarmos a ler a Bíblia, nós não vamos ver um avivamento. Nós temos que voltar a viver esse avivamento. Nós temos que buscar esse avivamento. As Escrituras, elas têm que ser a tal ponto na nossa vida a que ela nos leve a isso, a nós nos dobrarmos com os nossos joelhos no chão. Porque hoje em dia o crente ele só dobra o joelho no chão no dia que a carga está pesada, o dia que o problema é grande, o dia que o negócio está pegando do lado dele, ele vai lá e bota no chão assim, Senhor, tem misericórdia de mim. Ele se torna o bichinho mais humilde da terra. Senhor, está doendo muito. Ai, não, meu filho, minha mulher, mas isso, meu trabalho, minha vida, a enfermidade. Ele vai lá e põe o joelho no chão. Mas nós temos que começar a colocar o joelho no chão para buscar a palavra de Deus. Nós temos que nos humilhar diante dessa palavra, uma palavra que tem poder, uma palavra que é viva, uma palavra que não é comum. Hoje em dia existem muitos inimigos, aliás, da palavra de Deus. Aliás, houve desde sempre. Se você quiser, vai lá em Gênesis capítulo 3.
Fala rapidamente em Gênesis capítulo 3. Lá em Gênesis capítulo 3, já desde o princípio, a gente via que havia inimizade já. Satanás ia se levantar contra a palavra de Deus. Deus havia falado com Adão e Eva no paraíso e tinha dado a sua palavra a eles, e Satanás ele entra na história. O que ele tenta fazer? Ele tenta deturpar a palavra de Deus. Ele tenta dizer que aquilo que Deus disse não é exatamente aquilo que é. A gente sempre vai ter esse tipo de ataque no nosso meio. A gente sempre vai ter esse tipo de confronto quando falamos da palavra de Deus com as pessoas. Porque Satanás está aí. Ele está livre e fazendo estas coisas. Ele continua atacando a palavra de Deus. E em Gênesis 3, versículo 3 ao versículo 5, olha aqui. Olha aqui é Satanás, falando. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, quer dizer, aqui é Eva, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que comereis desse fruto, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Olha aqui, aqui a Eva fala da palavra de Deus, e Satanás fala: claro que não, minha filha, que isso, deixa de ser boba. Ele não quer que você coma, porque o dia que você comer, você vai ser que nem ele, você vai ver o que ele vê, você vai sentir o que ele sente. Desde o princípio já houve ataque contra a palavra de Deus. E aqui a gente sabe que a história resultou na queda de Eva e na queda de Adão. Porque eles deram mais valor à palavra de Satanás do que à palavra de Deus. Nesse momento onde eles deviam ter se voltado à palavra de Deus e lembrar daquilo que Deus havia falado com eles, eles decidiram o quê? A viver as ideias filosóficas deste mundo. É verdade, não, que isso, imagina, não vai morrer nada, não. E é assim hoje. A palavra de Deus diz para a gente ter essa comunhão com a palavra. O pastor vem e diz para a igreja, nós precisamos voltar para a Bíblia, ler mais a Bíblia. Aí você vai e comenta com uma pessoa, ou chega alguém e fala: não, perde tempo com isso não. Você vai ali no YouTube, ali na internet, rapidinho, sei lá, tem uma que é uma benção, vai lá, põe o fulano de tal, sim, o título esse, vai lá, é uma benção. Tem mensagens que são abençoadas, sem dúvida, mas nada substitui nós lermos a palavra de Deus. Glória a Deus. Não tem nada que substitui. Alguns anos atrás, já tem alguns bons anos, houve um concílio da igreja anglicana e o líder da igreja naquela época, o Harper, eles, quando estavam discutindo, eu me lembro muito bem porque eu li aquela reportagem onde eles estavam discutindo a respeito do homossexualismo. Eles estavam discutindo se eles iam aceitar ou não ministros homossexuais no meio deles. E este líder da igreja, que provavelmente era um dos homossexuais, ele disse que a igreja não aceitava essas novas ideias que hoje surgiam, que fazia parte da humanidade, do tempo que ele vivia, porque a Bíblia, o povo de Deus é idólatra com a Bíblia. Ele falava de biblioidolatria. Ele falava: na minha congregação eu tenho biblioidólatras. Tem gente que vai te acusar, mas entenda uma coisa: quando você olha e volta aqui para a passagem aqui de Neemias, no capítulo 8, você vê que as pessoas aqui não estavam adorando a Bíblia, mas o Deus da Bíblia. Mas eles conheceram o Deus da Bíblia e puderam adorar o Deus da Bíblia através da palavra de Deus. Então este homem, para defender uma ideia deste mundo, ele acusou nós que cremos na palavra de Deus de idolatria da palavra. Mas quando eu olho no capítulo 8 de Neemias, a gente vê que aqui as pessoas não estavam adorando a palavra de Deus. Aqui as pessoas, elas diante da palavra de Deus, caíram em rostos, com os rostos no chão, e elas gritavam: amém, amém. A palavra trouxe convicção no coração, e elas choravam diante daquela palavra, porque elas reconheciam os seus pecados. Mas Deus é o Deus que consola, e Ele diz: não chores, levante-se.
É por isso que ele fala, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Se nós voltarmos para a palavra vai falar conosco. Tem hora que a palavra vai trazer tristeza no nosso coração, porque nós vamos reconhecer o nosso pecado, mas esse reconhecimento é para a vida, porque ele vai trazer arrependimento, para que a gente peça perdão a Deus, para que no próximo dia a gente possa estar com um sorriso no rosto, gritando, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Jesus. Precisamos voltar à palavra. Louvado seja Deus. Nesse capítulo 8, quando você olha no versículo 1, você vê que as pessoas não pediram para Esdras, né? O Esdras que era o escriba e o leitor, né? Não pediram para que Esdras desse a opinião dele. Aqueles pediram que Esdras lessem a Bíblia. E hoje em dia, e aí eu tenho que me incluir também, porque eu acredito que todos nós somos culpados disso. E eu quero que você ouça isso com discernimento, né? Porque eu não estou falando que não é bom, mas eu vou dizer que não é tudo. Muitas vezes nós dependemos muito daquilo que os homens de Deus estão falando. Esdras era um homem de Deus, como Neemias era um homem de Deus, mas eles não estavam interessados na opinião de Esdras, de Neemias. Eles queriam ouvir o livro, que é a palavra de Deus. E muitas vezes nós somos culpados de estarmos, dando muito crédito. Nós lemos muitos outros livros. Eu leio, quem já entrou ali dentro do meu escritório, viu a biblioteca que eu tenho, eu leio muitos outros homens de Deus, eu gosto de escutar pregações de outras pessoas, mas nada disso substitui a leitura da palavra de Deus nas minhas vidas. Então muitas vezes a gente até se sente alegre, não, porque eu sou da linha do fulano de tal, não, mas eu sou mais da linha do fulano de tal. E uma coisa que eu aprendi, para que eu veja o reino de Deus vencer, ganhar e ser avançado aqui na terra, eu não tenho que estar preocupado se a minha opinião é igual a do fulano de tal, porque ele foi um homem de Deus, ou da fulano de tal. A minha vida precisa ser levada e conduzida pela palavra de Deus, bíblico-cêntrica, centrada na palavra de Deus. Por isso que as pessoas me perguntam, o que você é? Você é calvinista? Eu digo, não. Você é arminiano? Não, digo, não sou. Você é desse? Não sou desse também não. De quem você é? De Jesus. Porque o que governa a minha vida não é a teologia de um homem de Deus, porque esses homens que eu citei são homens de Deus, mas são homens e são falhos e precisaram da mesma misericórdia que eu preciso, porque eram miseráveis nos seus pecados antes de conhecerem a Jesus. Agora eu posso aprender com estes homens, eu devo aprender com estes homens, mas eu não posso substituir pela palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ter a primazia, ela tem que estar em primeiro lugar, porque tem hora que o homem, tem hora que o pregador que está aqui na frente de vocês vai falar alguma coisa, você vai lá na Bíblia e vai falar assim, o pastor falou isso, mas olha, aqui fica com a Bíblia.